Fala pessoal, tudo bem? Eu queria começar aqui esse vídeo com uma pergunta para você. Você aí já levou uma pancada na cabeça, já se acidentou, teve alguma intercorrência, escorregou, bateu a cabeça, enfim, isso já aconteceu contigo e você já se perguntou, poxa, devo procurar o pronto-socorro, não devo, e aí, vou fazer o quê? Então, primeiramente, eu me chamo Patrick Sampaio, eu sou médico neurologista e hoje eu estou mais um vídeo aqui com você no meu canal, que eu Fala Neuro, e vamos explicar o que seria esse tema da pancada da cabeça e o que chamamos isso aí e como devemos nos posicionar diante de uma situação dessa. Então, pessoal, pancada na cabeça. Eu vou começar a falar o termo técnico para vocês entenderem. Chamamos isso de traumatismo craniano. Nossa, traumatismo craniano é aquele que a pessoa fica em coma. Então, pessoal, qualquer, digamos, ferimento ou uma lesão contusa, né? Ou seja, uma lesão contundente, seja porque eu escorreguei, estava andando, bati com a testa, a cabeça ou com a cabeça, me abaixei, geralmente a gente está nos cuidados em casa, enfim, estava lá abaixado, a porta de um armário estava aberta e de repente eu levantei e não percebi que a porta estava aberta e bati com a região aqui de trás da cabeça. E aí, o que é que fazer? Lembre-se, teve esse elemento contuso, chamamos isso de TCE, porque é o crânio, veja. Eu tive uma lesão de trauma ali na região do crânio e geralmente essas pancadas podem levar a ferimentos da pele mesmo, na região do couro cabeludo. Isso é o primeiro ponto que eu te chamo a atenção, ou seja, ferimento em couro cabeludo sangra bastante. Doutor Patrick, sangra muito, sangra muito, sangra muito. Então, a primeira coisa, teve um ferimento contuso que cortou, que está sangrando muito, isso aí a gente não vai ficar em casa observando. Primeira coisa é gelo, compressão, pronto-socorro, perdeu consciência, SAMU. Não tem o que fazer. Ah, não, vou chamar o Uber, alguma coisa. Não, de jeito nenhum, SAMU, tá certo? Até porque entendam, pancadas na cabeça, veja, o crânio está aqui, mas qual é a parte imóvel que sustenta o crânio? A coluna cervical. Dependendo do mecanismo de impacto, de energia que você levou nessa região do crânio, eu posso levar essa onda de energia, ela vai se dissipar pela região da coluna. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande, muitas vezes a gente olha para o crânio e esquece a coluna cervical. Então, mecanismos de traumatismo no crânio, a coluna cervical deve ser sempre avaliada à procura de fraturas das vértebras cervicais. Isso é uma coisa super importante, não devemos esquecer isso. Só que eu estou falando aqui um aspecto importante, o traumatismo craniano no geral. Mas imagine só, vamos dividir isso em populações. Imagine que uma criança caiu, estava num berço, caiu, bateu com a cabeça. E aí, doutor, leva ou não leva? Tem que levar o pronto-socorro, não tem para onde correr. Por quê? É uma criança, ela não sabe se comunicar, ela não fala. A própria pancada que vai ficar dolorida. Imagine você adulto que levou uma pancada e ficou ali meio tonto, desorientado, ficou meio atordoado com aquilo. Imagina uma criança que não sabe se comunicar, como é que ela vai ficar. E geralmente na população pediátrica é necessário sim, dependendo do mecanismo da pancada, vai ter que se passar em avaliação em pronto atendimento, observação e exame de imagem. Basicamente seria isso, porque devemos avaliar sim complicações do traumatismo crânioencefálico, mesmo que seja leve. Por quê? O que é que caracteriza o traumatismo ser leve? É o estado de consciência. Por quê? Se eu levei uma pancada na cabeça, seja por um acidente por algum veículo, moto, carro, seja lá o que for, bicicleta, cair, bater, e por acaso eu comecei a ficar desorientado, a fala mexeu, não estou falando com palavras de maneira clara, meu discurso está meio estranho, ou seja, eu já não trato isso como um traumatismo leve, entendo? Eu já não trato de um traumatismo leve, porque eu estou com perda de função de o quê? De habilidades neurológicas. E nesse cenário, obrigatoriamente, pronto atendimento para ontem.
para onde? Ou seja, rápido, porque você pode ter complicações desse traumatismo. E as complicações de um traumatismo craniano muitas vezes são fraturas. Além das fraturas, são os sangramentos intracranianos atribuídos ao mecanismo da fratura, tá certo? Então, eu estou falando da população pediátrica, temos que ter uma atenção muito grande, um cuidado redobrado. No adulto, a coisa fica mais fácil até de a gente avaliar, porque a gente consegue entender do adulto, tirar a história e entender como é que foi o mecanismo que levou aquele cidadão a ter esse evento, né? Essa pancada na cabeça. Se for uma pancada na cabeça, por exemplo, uma queda da própria altura do indivíduo, vejam só, é alto. Nossa calota craniana no cérebro por vezes, pode fraturar só de uma queda dessa. Então, sofri uma queda, bati, mesmo não perdendo a consciência, estou meio estranho, mas fez um hematoma debaixo do couro cabeludo, deve ir ao pronto-socorro. Resumindo, por quê? Você vai saber se tem fratura? Me diga aí do outro lado, você tem certeza que não tem uma fratura ali? Você tem certeza que não fez nenhum hematoma dentro do cérebro? Não tem como saber. Só em avaliação clínica e fazer exame de imagem. Não tem como saber. Então, geralmente pancadas bem leves mesmo, que não fez ferimento do couro cabeludo, que não fez um hematoma, que a gente chama do couro cabeludo, que é o subgaleal. Coisas simples mesmo ali, a gente poderia sim observar em ambiente domiciliar, mas hoje é muito cuidadosa essa informação, muito cuidadosas. Se o mecanismo de energia que sofreu, se for uma queda muito grande, ou seja, você vem com velocidade e bate com sua cabeça, a energia com que você vem com sua velocidade, seu peso é muito grande, então as chances de complicações aí realmente são elevadas. A gente não pode desmerecer isso. E eu chamo a atenção que a gente está falando do público adulto jovem, mas imagine que quem tem o maior índice de sangramentos atribuídos a pancadas, até mesmo as mais leves, população idosa, minha gente, e isso mesmo. Os idosos têm uma condição que nós chamamos de hematomas, os hematomas subdurais, que é dentro do crânio, e eles podem ser agudizados, ou seja, um hematoma novo, ou seja, eu tive uma pancada recente naquele mesmo dia ou num dia para frente, já manifestei sintomas neurológicos, fui para um hospital, realmente precisou, fez o diagnóstico, fez o exame de imagem, fechou um diagnóstico, ou seja, a gente tem uma condição que a gente chama do hematoma subdural agudo e também tem um hematoma subdural crônico, ou seja, quando eu fiz a linha de sangramento ali por essa pancada, não levou a sintomas neurológicos específicos, ou seja, não levou a uma perda de força, mas geralmente esse idoso pode evoluir com crise convulsiva, um estado confusional, alterações de memória, quadro cognitivo, ou seja, até um quadro demencial pode ser confundido nesse quadro crônico e quando você vai para uma linha de investigação, você observa que esse paciente, esse idoso, tinha o quê? Sofreu uma pancada e tinha um hematoma subdural ali. E isso é uma situação relativamente comum no consultório neurológico. Então, vejam só, o idoso tem que ter uma atenção redobrada, aquele, inclusive, que tem limitações motoras, ortopédicas. Então, esse vídeo aqui lhe traz uma informação crucial. Se você não adapta, se você mora com um idoso, primeiro, ou se você conhece um idoso, segundo, a primeira coisa que você tem que procurar saber, acaso o ambiente doméstico é adaptado para esse idoso? Aonde que é a adaptação? A primeira adaptação que você tem que perceber, banheiro. Tem barra ali de segurança no banheiro? É um banheiro que você tem as paredes boleadas, ou seja, uma casa ela tem que sofrer adaptações para um idoso. Veja só, para um idoso. E ainda mais se esse idoso tiver já uma limitação. Por que eu estou falando limitação? São idosos que já usam a bengala, se já usam o andador, porque já mostra que existe uma fragilidade e um risco aumentado do quê? De quedas. Quedas em idoso é um tema extremamente crucial, mas que tem o quê? Elevada taxa de mortalidade, porque o idoso pode cair, bater a cabeça, fraturar um fêmur, ou seja, às vezes é um cidadão que estava pleno, consciente, tem as suas funções cerebrais
totalmente independentes, tomava conta de sua vida, gerenciava sua própria vida financeira, seus compromissos, e por causa de uma queda, talvez por um ambiente não adaptado, vinha a ter complicações e vinha a óbito. Essa história que eu estou lhe dizendo, ela é comum, ela não é incomum, não, ela é comum. Se você for procurar em algum hospital, você vai entender que existe algum caso desse. Pode procurar que existe algum caso desse em algum ponto, em algum hospital. Então, esse vídeo aqui, ele teve esse caráter informativo para que você divulgue, para que você encaminhe, para que as pessoas se conscientizem, mas principalmente com a população idosa e com crianças, para que possamos ter maior cuidado para evitar o quê? Uma coisa que é esses traumatismos cranianos, para que não venham a ter o que? Essas complicações extremamente desagradáveis, que chamamos, né? Então, deixei aqui com vocês mais esse vídeo. Se você não me segue, marca o sininho, se inscreve neste canal, que estamos trazendo muitos conteúdos informativos, conteúdos para desmistificar assuntos que trazem muitas dúvidas. Eu tenho trazido assuntos de relevância diária para que a gente possa sim ter essa interação e ter esse caráter informativo. E eu deixo com vocês aqui mais esse vídeo nesse canal, que é o Fala Neuro.